estudantes da segunda série. Estamos aqui para mais uma aula de Educação Física, comigo, professora Vanessa, e com o nosso intérprete, Kelvin. Oi, Kelvin, tudo bem? E a gente está aqui para falar sobre o futebol de 7. Professora, futebol de 7? Tem futebol de 5, agora futebol de 7. O que significa isso? Então a gente vai ver o que é esse futebol de 7. Né? Se vocês olharem a imagem aqui, essa é a equipe brasileira do futebol de 7. Ah, eu sei, professor, é aquele que eles disputam num campo menor, de society. Não. Futebol de 7, a gente vai ver que é o futebol paralímpico para 7 pessoas. Então, qual é o objetivo da aula? Compreender as diferentes dimensões nas práticas esportivas adaptadas. Você conhece futebol de 7? Então, uma pergunta bem clássica, né? Vocês conhecem? Será que as regras são diferentes do futebol tradicional? Quando a gente fala em futebol tradicional, a gente está falando do futebol, aquele que... Futebol. Quando a gente fala em futebol, muitas vezes a gente fala, vamos jogar futebol, professora? Minha escola não tem campo de futebol. Então, a gente tem que saber diferenciar. Futebol, futsal, né, que é uma quadra de salão, né? O futebol de 7, que é um futebol paralímpico, futebol de 5, que também é um futebol paralímpico. Então, a gente já vai fazendo essa diferenciação entre eles, tá? Tem o futebol de areia, então tem vários tipos. Então, a gente está falando hoje do futebol de 7. E eu quero saber se são diferentes da regra do futebol tradicional. O futebol, que é esse que a gente assiste geralmente na televisão. Todos os jogadores, eles têm o mesmo perfil? O que vocês acham? Vamos lá. O futebol de 7, ele é praticado por atletas com paralisia cerebral, decorrente de sequelas de traumatismo crânioencefálico ou de acidentes vasculares cerebrais. Então aqui a gente já pode identificar que ele é um esporte paralímpico, que ele é direcionado para as pessoas que têm deficiência intelectual, tá? E principalmente para atletas com paralisia cerebral, que têm sequelas, né, como traumatismo crânioencefálico ou acidentes vasculares cerebrais. Pergunto para vocês, se a gente observa essa imagem, né, pensando no futebol tradicional, tem muita diferença aqui no visual? Pouquinho, né? Ó, vamos pensar aqui, ó. Olha a trave, o tamanho do campo. Então, a gente vai ver um pouquinho sobre isso, já vão se identificando essas informações. Vamos falar um pouco sobre a história, então, desse futebol de 7. Foi criado em Edimburgo, na Escócia. Então, em Edimburgo, na Escócia, foi criado em 1978, perdão. E olha que informação legal. Ele está nas Paralimpíadas desde a edição de 1984, mas não estará nas Paralimpíadas de Tóquio 2020, porque leva o mesmo nome que era desde o início, né? Porque é outro ano que vai mudar o nome. Então, foi retirada das Paralimpíadas. Em 1982, foi organizado o primeiro campeonato mundial na Dinamarca. E nosso primeiro exercício. Relate como o futebol pode ser um instrumento de inclusão social. Então, aqui a professora não está dizendo só o futebol de 7. Eu quero saber como que o futebol ele pode ser um instrumento de inclusão social em qualquer aspecto. Já voltamos.
O esporte, então, ele pode ser um instrumento de inclusão social, né? O futebol, no caso aqui, de várias formas, né? Através dos seus atletas, né? Principalmente como espelhos para as crianças, a questão das ajudas, deles vislumbrarem um atleta através do esporte. O esporte em si ele já é um instrumento de inclusão social, né? E a gente pode se apropriar do futebol de 7, futebol de 5, por exemplo, para fazer essa inclusão, para que os estudantes, os alunos, eles vivenciem a deficiência e incluam cada vez mais as pessoas nas suas práticas. Agora vamos falar sobre as regras, para entender esse esporte. Tá? As regras elas são adaptadas, tá? E entram em campo 7 jogadores, incluindo o goleiro. Então é o goleiro, como a gente diz, um goleiro e 6 na linha. E 5 jogadores são reservas, então são 7 lá no campo e 5 na reserva. As regras são da FIFA, né, que é a Federação Internacional de Futebol. As adaptações feitas pela Associação Internacional de Esporte e Recreação para Paralisados Cerebrais, tá? Então, essa entidade realizou as adaptações, porém foram preservadas as mesmas regras do futebol convencional. Então, eles pegaram o futebol convencional, né, o tradicional, que a gente pode dizer, e eles tentaram manter as mesmas regras e fizeram algumas adaptações para as pessoas, né, que têm esse tipo de deficiência. O campo tem, no máximo, então vamos ver quais foram essas adaptações. O campo tem, no máximo, 75 por 55 metros. As balizas, que são balizas, professora, é o gol, né? As balizas possuem 5 metros por 2. Então vamos pensar, uma baliza de futebol ela é maior, uma de futsal ela é menor, né? A futsal para parâmetro aqui tem 3 por 2, essa tem 5 por 2. A marca do pênalti é a 9,20 metros de distância e a partida dura 60 minutos, diferente do futebol convencional que são 90, né? Então são 2 tempos de 30 com um intervalo de 10. Né? O futebol, em comparação com o futebol tradicional, são 2 de 45. Tá? Continuando. Não há marcação de impedimento, então não tem impedimento no futebol de 7. O arremesso lateral, olha que interessante, ele pode ser feito com uma mão, com as duas, ou então rolando a bola como se fosse uma bola de boliche. Então pode fazer dessas 3 formas. E a gente chega no nosso exercício número 2. Identifique quais foram as adaptações feitas nas regras para que os atletas com deficiência possam praticar o futebol. Então pense um pouquinho, nós falamos sobre elas, nós já voltamos.
Então, pesquisando, né, vocês vão identificar e vão ver, né, como nós vimos nos slides passados, né, que foram feitas algumas adaptações. Tamanho do campo, tamanho da trave, né, o tempo. Então, foram adaptações que foram feitas para que eles pudessem participar do futebol. Continuando, vamos falar um pouquinho sobre a classificação. Como que é feita a classificação? Então, os esportes paralímpicos, quanto menor o número, maior o comprometimento. Então, vamos lá. O FT1 é comprometimento severo. Ó. Aí a gente vai para o 2, FT2, o comprometimento é mediano, e o FT3, comprometimento leve. Então, a gente sempre tem que lembrar disso. Quanto menor o número, maior o comprometimento. A classificação também, os atletas são classificados em classes de 5 a 8, então usa essa numeração. O maior número representa o maior potencial funcional, que reforça o que eu disse agora há pouco. O maior número tem maior potencial de funcionalidade, tá? E o menor, menos. Durante a partida, o time deve ter em campo, no máximo, 2 da classe 8. Então, vamos pensar, classe 8 é a maior, então tem mais potencial funcional. Então, tem que ter, no máximo, 2 desses, tá? 2 atletas desses. E, no mínimo, 1 da classe 1 ou 6. Então, eu não posso ter, por exemplo, 7 atletas da classe 8. Eu tenho que ter, no máximo, 2 desse e, no mínimo, 1 da classe 5 ou 6, tá? Que vai ter um comprometimento maior. Jogadores da classe 5, que são esses que têm um comprometimento maior, eles são os geralmente são os que jogam no gol, tá? Que, como está dizendo aqui, ó, a posição mais utilizada é do goleiro, porque eles têm um comprometimento motor maior, né, dos outros atletas, que os outros atletas. Em muitos casos, eles não conseguem correr por conta desse comprometimento motor. Então, eles jogam ali no gol. Muitas vezes, tá? Nem sempre. A paralisia cerebral compromete de variadas formas a capacidade motora dos atletas, o que dificulta sua mobilidade, o se mover. Porém, sua força de vontade, o esforço, o treino e a dedicação vão levar esses atletas à superação. Então, é um esporte muito bonito de assistir, porque é superação total mesmo, por conta da dificuldade que eles têm, mas aquela força de vontade, de querer ganhar, de esforço e treino, faz com que eles se superem e dê um espetáculo para a gente assistir. Aí aqui um pouquinho sobre a questão, né, do futebol de 7. As maiores potências, né, a gente tem a Ucrânia. Em Londres, 2012, a seleção perdeu a final de 1-0 para a Rússia. A Bélgica foi o primeiro país campeão em 1984. Holanda, maior dona de títulos, que venceu em 88, 92 e 96. E o Brasil foi medalhista de bronze em Sydney em 2000 e no Rio de Janeiro 2016, tá? E prata em Atenas. Então o Brasil ele tem 2 bronzes e 1 prata no futebol de 7. E chegamos no nosso terceiro exercício para a gente conversar um pouquinho sobre o futebol de 7 e as Paralimpíadas. Desde o ano de 1984, o futebol de 7 esteve presente nos Jogos Paralímpicos. Ela foi retirada, desculpa aqui o erro, do programa das Paralimpíadas de Tóquio 2020, com a alegação de que o esporte não tinha alcance global suficiente. O que você pensa disso? Reflita, junte argumentos e discuta com seus colegas e também com seus professores. O que vocês acham desse argumento? De que foi retirado porque não tinha um alcance global no mundo, não era suficiente, tá? Então foi retirado. E o que vocês acham disso? Já voltamos.
E o que vocês acham? Né? O que vocês acham dessa retirada do futebol de 7 do programa paralímpico? Vamos pensar de uma maneira atleta, vamos pensar do lado do atleta, dos patrocínios, né? E tudo que envolve essa participação nos Jogos Olímpicos, né? Paralímpicos. A questão do esforço, né? Da dedicação. Era legal participar dos Jogos Paralímpicos? A professora fala legal participar porque não vai ter, né, nas Olimpíadas 2020, né, nas Paralimpíadas de Tóquio 2020. Esses atletas como que fica? Família, né? Quando ele é retirado do programa, essa alegação, ela é legal? O que vocês acham? É uma reflexão mesmo que você pode ter aí. Eu, enquanto professora, acho que não deveria ter sido retirado, deveria ter continuado, porque é um grupo muito legal de assistir e de ver, mas infelizmente foi retirado e cabe a nós acatarmos, né? Então, fica aí a reflexão para vocês. Eu trouxe para vocês aqui uma informação muito legal. Eu achei super interessante e convido vocês a conhecerem também. Vocês conhecem a Clara Marinho? Ela é chamada de Clarinha. Vocês já ouviram falar na Clara Marinho? Ela é uma estudante universitária, ela é de Brasília. Ela tem paralisia cerebral e está conquistando cada vez mais seguidores nas redes sociais. Então, ela é uma universitária, ela tem paralisia cerebral e ela começou a ficar super famosa pelas postagens que ela faz. E olha aqui uma frase dela que ela disse. Me perguntavam por que eu andava e mexia a boca de um jeito diferente. Algumas até me chamavam de doente. Como eu não queria magoar ninguém e ao mesmo tempo eu queria explicar de uma maneira mais simples possível sobre a minha deficiência, procurei ser o mais didática possível, né? O mais didática que pude, a mais didática que pude. Então deixo aqui para vocês o TikTok dela, o Instagram, se quiserem ver, muito legal, muito interessante. Às vezes a gente fala da deficiência intelectual, a gente fala das pessoas que têm paralisia cerebral, muitas pessoas não têm conhecimento do que é. E ela tenta transformar de uma forma diferente, né, para que a gente consiga entender que não tem isso de coitado, não tem isso. Muito pelo contrário, ela tem um monte de seguidor. Então fica a dica para vocês observarem, conhecerem a Clarinha, tá? Uma pessoa incrível, sensacional, para que vocês conheçam essa deficiência de perto. Muitas pessoas não sabem do que a gente fala, então ela explica de uma maneira muito fácil, sucinta, para que a gente consiga compreender. Se quiserem saber mais sobre o futebol de 7, tá? Que é para as pessoas que têm essa deficiência intelectual, tá aqui um link. E o que a gente viu nessa nossa aula? O futebol de 7 nas Paralimpíadas, as regras, classificação e as maiores potências desse futebol. Deixo aqui meu agradecimento aos estudantes, aos professores, muito obrigada também para o Kelvin. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê em breve. Tchau, tchau!